A migração advinda do norte e região subsaariana da África para a Europa pelo mar Mediterrâneo é uma realidade. Ainda que a Europa não goste disso e aumente cada vez mais a militarização das fronteiras, os jovens africanos ainda veem a Europa como um paraíso terrestre. A partir de 2010, houve uma forte intensificação dos fluxos migratórios saídos da África para a Europa. Somente em 2011, em meio a uma guerra civil e a presença da OTAN na Tunísia, partiram 40 mil migrantes rumo à Europa. Mais de 1.000 deles não chegaram a seu destino com vida. Em 2015, mais de 1 milhão saiu do território africano pelo mar Mediterrâneo. Acredita-se que essa seja a maior quantia desde o agravamento da crise da migração. A resposta que a Europa dá à crise migratória que acontece somente gera uma maior crise humanitária e mortes, beneficiando apenas contrabandistas de pessoas que lucram em cima do sofrimento e sonhos daqueles que buscam uma vida melhor na Europa. Por outro lado, o povo europeu se vê bombardeado por notícias da mídia e nutre um sentimento de medo e aversão ao diferente. Decidimos nesse trabalho relacionar o tema escolhido com a teoria da segurança humana. O conceito de segurança humana surge no final da Guerra Fria, tanto no debate acadêmico como dentro das instituições internacionais e nos estados. Em 1994, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas lança o conceito de segurança humana em seu relatório anual. Segundo esse relatório, para a maioria das pessoas, a insegurança resulta muito mais de preocupações da vida cotidiana do que da possibilidade de um evento catastrófico. Pode-se dizer, em linhas gerais, que a segurança humana foca o indivíduo como sujeito da segurança, e o Estado, neste caso, é o meio pelo qual este indivíduo pode ter o seu bem-estar, liberdade e direitos garantidos e efetivados. A segurança possui dois aspectos principais. 1. Manter as pessoas a salvo de ameaças crônicas como a fome, as doenças e a repressão. E 2. Protegê-las de mudanças súbitas e nocivas nos padrões de vida cotidiana, por exemplo, as guerras, os genocídios e as limpezas étnicas. A segurança humana é composta por 7 dimensões da segurança. A primeira, econômica, garantir ingresso básico em um trabalho produtivo e remunerado e recursos mínimos para a sobrevivência. 2. Alimentar, todas as pessoas devem ter acesso aos alimentos básicos. 3. Sanitária, tentar evitar problemas que são ameaças sanitárias, como as doenças epidêmicas e a falta de água potável. Ambiental, assegurar para que a degradação do sistema não se torne um fato causador de conflitos étnicos e políticos. 5. Pessoal, segurança frente à violência física, seja essa do Estado, de outros estados ou de outros indivíduos. 6. Comunitária, segurança de manifestar a sua identidade cultural e conjunto de valores. 7. Política, são apontados tanto os direitos humanos dos cidadãos num Estado como os elementos que impedem a sua efetivação, como, por exemplo, a repressão política por parte do Estado ou a tortura. Portanto, para a segurança humana, as ameaças provêm tanto de outros estados como de outros atores não estatais ou das relações estruturais de poder nos seus mais diferentes níveis, e para prevenir essas ameaças, que podem pôr em perigo os indivíduos, os grupos e as sociedades, os estados devem estabelecer uma cooperação em longo prazo, o que reflete a existência de um mundo interdependente. A travessia do mar Mediterrâneo reserva grandes ameaças para os que desejam fazê-la na condição de imigrantes. Logo, as circunstâncias que circundam a escolha dessas pessoas apresentam-se de forma igualmente agressivas. A falta de fatores que sirvam como alicerces para o desenvolvimento humano nos países do norte e oeste africanos cria o que o debate da segurança humana ampla coloca como situações cotidianas de insegurança. Ao passo em que os conflitos armados representam risco à integridade humana e por isso são considerados motivos pelos quais os migrantes tomam tal decisão, a violência física não é a única a contribuir. Parte da responsabilidade sobre a movimentação migratória em direção à Europa deriva de programas de ajustes estruturais que datam da época em que os países de terceiro mundo foram lavados por uma onda neoliberal. Seus efeitos se mostram devastadores para as instituições ali presentes.
pois organizações como FMI e Banco Mundial aconselharam que interesses internacionais deveriam ser priorizados em detrimento das necessidades internas. E o resultado se observou na precarização da educação, saúde e formação. Tal tendência feriu 3 aspectos da segurança humana: econômica, pessoal, comunitária e sanitária. Neste cenário, tentativas de instauração de modelos produtivos incompatíveis com as realidades populacionais e ambientais dos países em questão, que agravaram o desequilíbrio tanto na distribuição de alimentos quanto nos ecossistemas originais, expõem formas de agressão também à segurança alimentar e ambiental. Para a análise da migração para a Europa, o grupo considerou pertinente a abordagem do pós-colonialismo, que como movimento teórico se inicia com a Tríade Francesa na década de 1960. Seus autores foram pioneiros em trazer uma proposta anticolonial, buscando quebrar paradigmas eurocêntricos e conferir voz aos colonizados, que foram historicamente calados. O movimento ganha força a partir dos anos de 1980, principalmente com o Grupo Sul-Asiático de Estudos Subalternos, o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos e seu dissidente, o Grupo Modernidade e Colonialidade. De acordo com a perspectiva do movimento pós-colonialista, principalmente em relação às teorias propostas pelo coletivo Modernidade e Colonialidade, é possível verificar que há uma continuidade da lógica colonialista nas relações entre África e Europa, apesar do fim do colonialismo. Essa manutenção é chamada de colonialidade, que pode ser dividida em 3 matrizes: a colonialidade do poder, do saber e do ser. A colonialidade do poder extrapola a teoria de Wallenstein, propondo o sistema mundo capitalista moderno colonial, no qual as hierarquias são baseadas tanto na divisão mundial do trabalho, quanto em questões étnico-raciais que foram basilares na dominação colonial e do capital. Assim, o preconceito, a xenofobia e o racismo, ainda fortemente presentes nas sociedades ocidentais, corroboram com a visão separatista entre ocidentais e outros. Nesse sentido, a proposta pós-colonialista de dar voz aos considerados outros é um ponto de reflexão importante na questão migratória, pois a Europa faz um esforço muito grande para se proteger, mantendo seu discurso de direitos humanos, sem considerar verdadeiramente os motivos da imigração. O discurso sobre direitos humanos se relaciona com a colonialidade do saber, que considera a construção do conhecimento como neutra e potencialmente universalista. Mas, apesar disso, é notoriamente excludente e desigual. Esse discurso fortalece uma visão idealizada da Europa e da vida ocidental, que é uma importante motriz para a migração. Primeiramente, para pensar em propostas para solucionar o problema presente na intensa migração de saída do continente africano com direção à Europa através do Mar Mediterrâneo, é necessário refletir sobre qual é exatamente esse problema, já que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, migrar é um direito humano. Sendo assim, o problema não deve se encontrar exatamente no fenômeno de migrar. Não parece ser do interesse dos Estados desenvolvidos, como os Estados europeus, linkar os conceitos de migração e direitos humanos, como se evidencia pelas tentativas desses países em reter tais fluxos migratórios, por exemplo, o chamado Frontex. Dessa forma, enxergamos o problema no fato de esse fluxo migratório ser tão intenso, já que os países africanos, por conta de diversos fatores, determinados principalmente por desigualdades econômicas que obedecem à lógica da história colonial e às relações entre colonizadores e colonizados, acabam por expulsar suas populações, que enxergam nos países europeus um verdadeiro mar de oportunidades. Seguindo as linhas de ambas as teorias utilizadas para análise, tanto a segurança humana quanto o pós-colonialismo, acreditamos que a melhor saída para evitar tal êxodo seria articular políticas de desenvolvimento econômico, social e humano em diversos setores, promovendo a garantia de segurança humana. É importante que esse incentivo ao desenvolvimento aconteça nos países africanos, obedecendo aos interesses dos países africanos, ou seja, uma política com caráter pan-africanista de desenvolvimento da África para a África, independente da influência colonial.